Olá pessoal, esse é o IBFcast, o podcast do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças do Espírito Santo. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre governança, aspectos de ESG e como essas práticas podem trazer mais longevidade e sustentabilidade para os negócios. Meu nome é André Paris, sou professor e profissional de GRC e privacidade de dados. Também sou autor do livro Compliance, Ética e Transparência como Caminho e coautor do livro, além da LGPD, como implementar um efetivo programa de privacidade de dados. Hoje eu estou aqui com a Rafaela Secato, consultor de governança, gestão de riscos e compliance, e com a Letícia Amaral Ruggiero, head do jurídico, de governança e conformidade da VIX Logística. Bom, primeiramente, vamos explorar um pouquinho sobre o conceito de governança. Letícia, você consegue passar um pouquinho para a gente, dentro da sua experiência, como é que você traduziria esse conceito muitas vezes abstrato? Sim. Governança, né, é um arcabouço, vamos dizer assim, né, um guarda-chuva, podemos dizer, que traduz uma estrutura, né, seja ela em empresas mais complexas, através de conselhos de administração, comitês de assessoramento, diretoria executiva, né, e graus de gerências. Empresas, às vezes, com uma estrutura menor, seus sócios, né, os seus gerentes, os seus gestores, através de uma estrutura, né, normas, diretrizes, dali vai surgir o planejamento efetivamente estratégico daquela companhia, né, quais são os passos que aquela empresa, aquela companhia efetivamente vai dar, as regras de transparência em torno dessa empresa, né, relatórios contábeis, balanços, balancetes, informações financeiras, informação ao que a gente chama, né, hoje dos stakeholders, né, todas as pessoas ligadas a essa empresa. Então, são regras de governança que a gente pode traduzir assim de uma maneira um pouco mais simples, né, voltadas também aí à privacidade de dados, hoje um tema tão relevante, né, para todas as empresas, todas as pessoas jurídicas, regras de conformidade, de compliance, todas as questões, a cultura da empresa, diversidade, né, vão estar ligados efetivamente à governança daquilo que você quer dar como passos rumo ao futuro dessa empresa. Perfeito. E hoje a gente tem escutado cada vez mais na mídia, as empresas falando, principalmente investidores falando sobre 3 letrinhas, né? ESG. Principalmente, acredito, desde aquela carta do CEO da BlackRock, né, que ele disse que agora a gente vai focar nossos investimentos em empresas que tenham práticas de ESG, pensando na longevidade dessas organizações. Como é que você acha que a governança, né, o G, se relaciona com essas 2 outras letrinhas aí, a parte social e a parte ambiental? André, esse é um tema que vem muito me impulsionando, né? E eu tendo assim, que dentro dessa tríade de ESG, né, o G ele tem papel extremamente relevante para que as outras 2 frentes possam acontecer. Eu sempre me posiciono que o G, ou ele sofre por omissão, ele não faz nada, mas ele vai sofrer a ação do meio, e até no desdobramento, né, o ambiental age no social, e o social age sobre a empresa. A gente pode citar como exemplo um processo da pandemia, ou ele é negligente, quer ganhar em excesso, quer produzir em excesso, e vai ter uma conotação também, ele vai ter um impacto sobre isso, ou ele pode ter uma ação, um planejamento positivo sobre essas 3 esferas, gerando inúmeras oportunidades. O G ele impulsiona o social da empresa, né, temas ligados aos seus colaboradores, diversidade, cultura, comunidades vizinhas, relação com seus fornecedores, né, e outras possibilidades, ações ambientais, né, o que eu vou fazer sobre a questão de emissões, de resíduos, de proposta de impacto. Então, essas diretrizes, ela vem do G. O G precisa pensar nisso, porque é um desafio, mas todo desafio pode gerar oportunidade. E eu sempre coloco que, independente de você ser grande ou pequeno, é uma oportunidade. Ser grande porque hoje, né, empresas maiores, especialmente empresas multinacionais, estão muito conectadas, por exemplo, ao Pacto Global da ONU. Os ODS, né, metas 2030, já falando em 2050,
preocupados com o G dessas grandes empresas, muito falando dos seus impactos do escopo 1. Empresas menores que formam o escopo 3 dessas empresas, né, cadeia de fornecedores, têm que estar preparados para o momento de que haverá uma exigência de fornecedores mais qualificados, mais preparados, mais linkados à estratégia dessas grandes empresas. Então, o G precisa pensar nisso como uma oportunidade, não é uma condição para ser competitivo, já é uma realidade. Então, eu vejo essa como uma decisão muito estratégica. O G precisa estar tratando, né, de temas dessa natureza dentro do seu planejamento estratégico, pensar no presente e futuro já nessa conexão. Então, a ação do G na tríade ESG é fundamental. Perfeito. Rafa, antes de você falar um pouquinho sobre e conversar com a Leite sobre os princípios da governança, que norteiam as práticas de governança corporativa, pegando um gancho nessa sua fala, Letícia, você podia falar um pouquinho para a gente, tanto da atuação de vocês quando vocês estão analisando um possível novo investimento, quanto quando vocês estão buscando entrar em um novo negócio ou querem receber, enfim, pensam em receber um investimento de alguma forma, se vocês estão tanto cobrando como recebendo cobranças sobre aspectos relacionados não só à governança corporativa, mas também a como estão as práticas de compliance dentro da organização, que vocês estão buscando investir, ou como você falou mais recentemente, essa preocupação cada vez mais firme quanto a práticas relacionadas à privacidade de dados, especialmente com a escalada do uso da inteligência artificial, como a gente está vendo, né? Que traz possibilidade de um futuro brilhante, mas também traz algumas preocupações aí se a gente não tiver exatamente a governança necessária. Eu até colocaria em duas frentes, vamos dizer assim, 3, né? Sobre o aspecto do cliente, cada vez mais nós estamos sendo previamente chancelados. Antes deles quererem contratar, existe uma chancela sobre o aspecto da conformidade. Né? Quando nós participamos de bids, de licitações, né, concorrências e licitações, é cada vez mais comum, né? Eu tenho muitos anos aí de Grupo Águia Branca, mas os últimos 10 anos, 8 anos, tem sido cada vez mais comum que toda concorrência ela tenha como pré-etapa questionários, né, denominados de integridade, questionários de transparência, de compliance, que estão verificando como aquela empresa está efetivamente aderente às regras que o cliente entende que são adequadas, né? O que eu falo, a cadeia de valor do fornecimento do produto ou do serviço, né? Você precisa estar atrelado a fornecedores que compartilhem dos seus valores, dos seus princípios. Então, adotar práticas em torno da conformidade, né, programas de integridade, programas de governança de privacidade de dados, são extremamente relevantes para essa cadeia de valor. Então, os clientes buscam cada vez mais fornecedores conectados a essa prática. Quando a gente também vai, por exemplo, para um processo, né, de aquisição de empresas, olhando processos de M&A, que é comum, você também quer adquirir empresas que estejam conectadas aos seus princípios e valores e propósitos. No Grupo Águia Branca, a gente tem um propósito único, né, que é um propósito que eu sou efetivamente apaixonada por ele, que é mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. E ele, para mim, é muito forte, né, porque o respeito às pessoas, né, ele tem uma conotação muito ampla. Então, a gente precisa trazer empresas também para esse núcleo, né, um grupo com 76 anos de história, que também seja conectado a nós, né, a todo esse legado, né, que os acionistas nos deixaram até aqui. Então, a gente, ao avaliar a compra de empresas, faz todo um processo de due diligence, faz a avaliação fiscal, faz a análise contábil, né, o histórico, efetivamente, de operação, mas existe toda uma matriz, né, verificando questões de conformidade. Por outro lado, também, quando a gente vai na questão dos nossos próprios colaboradores diretos, hoje, cada vez mais, né, eu acho que as pessoas querem se conectar com aquilo que faz sentido para elas. Elas querem ter orgulho daquela camisa que elas vestem, do trabalho,
propósito das pessoas precisa estar muito alinhado a esse propósito da empresa. E as pessoas querem estar numa empresa mais transparente, né? Querem estar em empresas íntegras, querem estar... acho que a gente sempre... não existe uma empresa 100%, porque como a sociedade evolui, a gente está sempre evoluindo também, né? E essa evolução ela é diária. O mundo hoje ele é muito mais dinâmico e essa evolução também é diária. Então, estar conectado também nessa gama da conformidade é muito importante, né, dentro dessa questão dos princípios da transparência. O mercado nos cobra por isso, né? Nós somos a VIX, hoje a gente está com 52 anos, somos uma empresa crescendo, né? A gente sempre cresce. Em 2012, nós fizemos o registro na CVM em categoria A, sempre preparados, né, para um momento futuro, de abertura efetiva de capital, mas a gente segue as regras do novo mercado, então ter regras de governança, de conformidade, precisa estar realmente sendo cumprido pela companhia. Em 2014, a gente teve uma entrada de um acionista importante também, o IFC, e ele investir na VIX como acionista, né, o IFC é um braço do Banco Mundial. Uma análise bem criteriosa, né, de que empresa eles investem, né, qual é a condição dessa empresa. O Banco Mundial tem uma pegada muito forte nesse sentido. E foi algo que gerou enorme relevância, né, captar recursos, porque... E essa é uma tendência cada vez mais, né, quando você pensa no investidor que ele vê... No nosso caso, a gente tem debêntures emitidas, temos CRA também ligado, né, a créditos do agronegócio, de lastro no agronegócio. O investidor, ele fala, pô, eu posso colocar meu recurso em uma empresa A, posso colocar uma empresa B e uma empresa C. Operacionalmente, todas mais ou menos equivalentes, mas será qual me traz mais segurança? Qual é mais idônea? Qual é mais transparente? Acredito eu que o investidor opta, né? Esse intangível, nesse momento, cada vez mais ele ganha um peso financeiro, né? De propósito e de credibilidade. Perfeito. Certo. Letícia, o André mencionou sobre os princípios, né? Mas em toda a sua construção da fala, eles acabam vindo de uma maneira muito sólida, né? Essa questão da transparência, da responsabilidade, né, da equidade, da prestação de contas, permeia. Quando no início nós falamos sobre o ESG, né, o G da governança, saiu recente um estudo do Men's Powers Group sobre a maturidade de ESG no mundo. E o resultado foi que o Brasil, em relação à Europa, aqui está mais em voga hoje o social e o ambiental do que a Europa, a governança, por conta da maturidade do processo, da nossa questão social, do nosso país. Então, a VIX tem toda uma jornada, né, aí de anos, uma trajetória sólida. Então, hoje, se a gente for falar para quem está nos escutando, né, do pequeno ao grande, como encorajar essas pessoas? Às vezes a gente fala nesses princípios, parece algo distante, mas como ele pode ser mais próximo? Alguma sugestão, alguma experiência que vocês tenham vivido nesse sentido, que você possa compartilhar com a gente? Dentro desses princípios, né, uma que eu gosto muito é você, dentro de uma sociedade, você respeitar o minoritário, né? Eu acho que é uma regra de governança muito importante, dependente do tipo societário que você se encontra. Hoje, cada vez mais, né, a sociedade fala em minoridade, né? E isso, inclusive, também no meio das empresas, né? O acionista menor, o sócio menor, ele também precisa ter a voz, né? E os direitos deles reconhecidos. Acho que a prestação de contas também é algo muito importante, né? Se é numa grande empresa, os seus recursos estão sendo destinados ou os seus não atingimentos de metas, né? Os seus prejuízos também, eles têm que ser transparentes, né? Os prejuízos precisam ser transparentes. A gente passa agora, recente aqui no Brasil,
uma empresa se dissolvendo, né, porque houve uma manipulação na prestação de contas, né, prestação de contas com seus investidores, com seus trabalhadores, com seus consumidores, com seus fornecedores, né, na busca de um resultado que não existe. Então, acho que a prestação de conta ela precisa ser, porque se eu estou bem, eu estou bem, se eu não estou bem, eu não estou bem e eu preciso ter inteligência para poder sair dessa condição. Tem um caso que eu gosto, é bem emblemático de um caso até americano da Best Buy, né? Que passava por um período muito ruim. O Jolie, como CEO dessa empresa, encontrou nos colaboradores uma solução para a Best Buy. Ele, como CEO dessa empresa, ele assume e passa 3 semanas numa agência, numa loja do interior dos Estados Unidos, com um crachá que ele tem até hoje, num evento que eu participei com ele, ele tem CEO em treinamento. E ele foi entender ele no chão de fábrica a solução, e eles conseguiram virar. Então, se não está bom, não está bom, precisamos encontrar uma solução com consultores, com os próprios bancos, né? Porque se eu não tenho capital, eu tenho que buscar o capital de terceiro, que também é uma forma inteligente de você se financiar, mas tem que ser transparente. Então, a equidade entre os acionistas, entre os sócios, a prestação de contas, transparência, né? Acho que são formas importantes de uma empresa se posicionar. Perfeito. Bom, na sua fala anterior, você falou um pouquinho dessa importância, né, de ter todas essas práticas, tanto para atrair investimentos, para estar ali posicionado melhor que os concorrentes para aquisição de novos negócios. Desde que vocês implementaram essas práticas de governança corporativa, de compliance, vocês conseguiram observar através de alguma forma de métrica um aumento, por exemplo, no faturamento, ou nos lucros da organização? Eu sei que alguns são mais óbvios, né? Como você falou, a gente conseguiu um investimento do IFC porque a gente tinha práticas melhores do que outras possíveis empresas que poderiam receber esse investimento. Tem alguma outra que vocês já observaram? Ou é mais uma correlação e não tanto uma causalidade? Eu entendo que esta é uma condição para a gente ser sempre bem posicionado, André. A gente sempre brinca que, às vezes, a gente ainda sofre um pouco com algum movimento da gente estar muito à frente de muitas empresas e algumas companhias ainda é ótimo e quererem, no final, qualificar pelo preço, né? Porque tudo isso tem um custo, isso não é de graça, né? Isso vem através, eu chamo, não é o menor preço, ou talvez você tenha que optar pelo melhor preço. Sim. Porque o melhor preço, ele precisa gerar valor na sua cadeia de fornecimento. Então, não sei, assim, não posso dizer se um aumento de faturamento, né? Mas, assim, eu acho que permanecer no mercado, né? Um grupo que está no mercado por 76 anos, né? E a VIX, como a divisão logística, há 52 anos, e sempre, né? A VIX, nessa questão da governança, por exemplo, em determinado momento a gente resolveu criar uma frente, que é o V1, porque nós tínhamos um negócio, o Fleet Service, que a gente percebeu que nós poderíamos fazer aquilo de uma forma diferente. Em alguns momentos, nós mesmos acabando com o nosso próprio negócio, porque era uma necessidade, era uma inovação, fazer o serviço, mas de outra forma, né? E dentro de uma vertente muito mais digital. A inovação, por exemplo, agora a gente investindo efetivamente em automação, que a gente tem lá um segmento chamado Viva, VIX Veículos Autônomos, uma diretriz dessa governança também para esse sentido. E uma série de situações ligadas à inovação, né? Porque a inovação não é tecnologia, é uma tríade de pessoas, processos e tecnologia, no qual pessoas é fator fundamental para que tudo aconteça, e nós somos uma empresa de pessoas. Entendo eu que não é um aumento, mas é uma consolidação sadia da empresa ao longo dos anos. Tem algo que eu sempre falo, que nós que somos num segmento de logística, né, mais de 25 mil equipamentos nós temos de ativos, quase na ordem, né, de 11 mil
poucos colaboradores diretos, fora os indiretos. Nós temos uma questão que é sempre estar buscando, né? Estar inconformado com essa realidade e dentro dos nossos princípios, especialmente segurança, a gente está buscando algo novo. E a gente precisa ser impulsionado a isso sempre. Certo. Perfeito. Posso trazer uma questão? Letícia, em todo momento, traz muito sobre as pessoas, né? Acho que está muito aí na essência, nos valores da empresa. E tem uma questão da atividade que vocês exercem, né? O serviço que vocês prestam. Quais ferramentas, né? Como que é feita a questão da comunicação para que se consolide essa cultura organizacional dos valores, dos princípios, da integridade de ponta a ponta, né? Desde a alta administração até um ponto de fábrica, digamos assim. Poderia dar alguns exemplos pra gente? Pessoas é o principal diferencial da VIX, a gente fala. Nós somos apaixonados pelo que fazemos, somos obstinados em servir o cliente da melhor forma e ativo. Se uma empresa dispor de dinheiro, nós vamos estar competindo ativo com ativo. E uma fala nossa muito forte que nós temos é que o que faz da VIX um diferencial são as pessoas, efetivamente, que estão na empresa. Mas como fazer esse engajamento da alta administração, né, da cúpula da governança até os nossos colaboradores, né? Nós temos colaboradores no norte do país, no nordeste do país, no centro-oeste, no sudeste, no sul, na Argentina, né? Operações em alguns países da América do Sul no transporte de veículos zero. Então, é uma diversidade muito grande, uma dificuldade, né? E como fazer chegar? Então, assim, que a gente está na pauta da nossa CEO, né? A Patrícia, ela zela, né, historicamente por isso aí da pesquisa organizacional, da pesquisa de clima, né, como os líderes precisam dar conta dessa realidade, do engajamento das pessoas, de transmitir esses princípios e valores. Então, o papel da liderança, né, precisa ser muito sintonizado, né? O líder, ele precisa ser esse líder da conotação virtuosa. E hoje, principalmente, ele precisa dar conta do resultado, porque toda empresa precisa do seu resultado, mas ele precisa saber que o resultado vem das pessoas, então ele precisa também destinar grande parte dessa energia dele com as pessoas daquele contrato, daquela operação, daquele setor, e é algo que precisa vir de exemplos da governança, né? Então, assim, exemplo da diretoria, exemplo dos gerentes, exemplo dos supervisores, dos encarregados, dos coordenadores, né? Os líderes precisam transmitir esse exemplo. No compliance a gente fala muito sobre isso, né? Faça pelo exemplo. De cima para baixo, ele precisa ser o exemplo. Então, a gente tem que pregar isso muito forte, algo que a gente utilizou na empresa, para trazer essas falas, essas conversas, né? É um programa que nós temos que se chama Papo de Integridade. É algo bem bacana, a gente fez isso no início da pandemia, de uma forma de conectar esses líderes a temas relevantes e a problemas também, porque quando a gente verifica de uma forma muitas entradas, por exemplo, num canal de denúncia de determinados assuntos, na empresa toda ou em determinadas regiões, a gente tem que fazer uma medida imediata com a liderança. Então, é uma importante ferramenta, algo simples, mas que traz efeito. Perfeito. Dentro desses tópicos que você abordou, Letícia, lembrei de uma frase do Ralph Waldo Emerson, que ele disse que aquilo que você faz ressoa tão alto que eu não escuto o que você diz. Nessa ideia, né, de que as ações, efetivamente, esses exemplos, né, eles têm um maior poder de moldar comportamentos do que um mero discurso. E eu acredito muito nessa ideia de que todo esse trabalho de construção de uma cultura corporativa, pautado nesses valores, né, ética, na transparência que a VIX, o Grupo Águia Branca busca, ele realmente não tem essa conexão com, vamos dizer assim, um evento grande, anual, né, em que
são tratados temas do Código de Conduta, por exemplo, mas mais nessas ações do dia a dia, né? Obviamente esses eventos são importantes, né, para marcar um posicionamento, para demonstrar o comprometimento da organização, mas essas pequenas coisas do dia a dia, né, que somadas, se você encarar elas isoladamente, talvez você vai achar que elas nem, né, não vão ter efeito nenhum. Como é que isso hoje, que eu fiz hoje, né, essa conversa vai mudar alguma coisa? Mas essas pequenas coisas do dia a dia, né, somadas aí ao longo de meses, ao longo de anos, é o que no final acaba compondo forjando ou consolidando uma cultura corporativa pautada na ética e na transparência. Como quando a gente vai, por exemplo, faz uma atividade física, né? Se você faz uma vez por mês 8 horas de atividade física, não vai mudar muita coisa. Se você vai um dia, você olhar no espelho, vai mudar nada. Exatamente. 2 dias, nada. Mas se você for todo dia, 30, 40 minutos, depois de alguns meses você já começa a ver a diferença. Acho que é se acreditar no processo, né, e estar sempre ali nessas pequenas coisas, como você falou, que é a prática das lideranças da VIX do Grupo Águia Branca. Outro ponto bacana que você colocou foi sobre essa consolidação, né, que essas práticas trazem para o negócio em si, né, contribuindo para sustentabilidade, longevidade. Eu tenho visto algumas métricas relacionadas principalmente à empresa de capital aberto, que é mais fácil de pesquisadores, né, pegarem as práticas dessa organização que tem um pouquinho mais de transparência, tem que ter, né, um pouco mais de transparência quanto a isso, né, uma obrigação deles, e também os balanços, né, enfim. E aí tem a Ethisphere, né, uma organização, ela realiza anualmente comparações relacionadas àquelas empresas que são consideradas por eles as mais éticas do mundo, a partir dessas análises de práticas, e as Big Caps, as participantes do índice Big Cap dos Estados Unidos, que são empresas que, salvo engano, têm mais de 500 milhões de dólares ou algo assim, não me lembro exatamente, mas são aquelas que têm bastante valor de mercado aí, para milhões e milhões de dólares. E aí eles comparando essas empresas do índice e essas que, dentro do índice, eram consideradas aquelas mais éticas, eles viram que a variação do valor dessas ações, das empresas que eram consideradas mais éticas, elas tanto caíam menos em momentos de oscilação do mercado para baixo, quanto elas se recuperavam mais rápido do que as demais. Isso, nos últimos 5 anos, é uma variação de mais de 10% do valor de mercado daquelas consideradas mais éticas. Então, hoje, é muito difícil a gente relacionar diretamente, mas a gente está conseguindo ter já algumas métricas para demonstrar objetivamente que, olha, além de contribuir para a longevidade, né, você ainda consegue performar melhor, mesmo tendo um custo muito alto. A gente sabe que não é barato manter todos esses processos de uma organização, mas além disso, pelo visto, o retorno sobre o investimento é maior do que o investimento em si. Só para a gente se encaminhando para o final, conhecer um pouquinho também mais a Letícia. Conta para a gente, você que já tem mais de 20 anos de casa aí, como é que foi o início, como é que foi essa sua atuação cada vez mais dentro de governança corporativa, de conformidade. Conta para a gente um pouquinho. Eu estou no grupo há 23 anos, né? E nunca me sinto no mesmo lugar. Comecei com o seu Wagner Kepp na divisão Cargas, na Águia Branca Cargas. Tive a felicidade de conversar com o seu Wagner, um líder extremamente inspirador. Acho que daí que vem toda a minha paixão pela liderança, porque realmente ele me inspirou a esses caminhos, né? Depois eu tive uma passagem pela holding, com o Décio, e eu já faz aí uns 16 anos que o Calmer havia me convidado para a divisão logística, né? Que eu fui para a divisão logística. Inicialmente a gente começou só como jurídico, mas eu sou um pouco inquieta, né? Eu falo que eu estou 23 anos dentro do grupo e o pessoal fala assim, não, isso é muito tempo dentro de uma empresa, mas eu sempre estou buscando uma coisa nova, estou estudando algo novo. Eu tenho um propósito pessoal que é fazer da VIX uma empresa cada vez melhor. Porque acho que a gente tem que buscar propósitos na nossa vida que sejam tangíveis, né? Quando eu penso em 11 mil colaboradores, se cada colaborador tiver pelo menos 3 dependentes, nós estamos falando aí, ele mais 3 pessoas, 44 mil pessoas, já é um propósito bom de você atingir. Maior que muito município. Né? Então, eu tenho um propósito pessoal de tornar a VIX cada vez mais uma empresa melhor. Gostar do que faz, né? Sou muito feliz no que eu faço, assim, então era jurídico, e do jurídico, a Patrícia me deu um desafio um pouco antes do IFC. Falei, Letícia, eu queria que você fosse para
um pouco governança, lá para foi em 2012, 2011, não sei. Fui eu para o BGC e começar a estudar governança e me apaixonei, né, de cara, porque já me apaixonei, já comprei um monte desses requisitos da governança, né, e aí estruturei toda, né, fica mais na parte da hold, a estruturação inicial da governança, mas depois em parceria com a hold, a gente desdobrou isso para a VIX, fizemos, né, desde, assim, de uma forma muito incipiente, todo o programa de integridade, nós construímos efetivamente nosso programa, um programa bem bacana e, né, com mérito do meu time também, junto comigo, especialmente lá da Michele, que sempre me apoiou nessa pasta, que é gerente de governança e conformidade do meu time. Depois eu também, um pouco já, assim, querendo outras coisas também, fui estudar um pouco de sustentabilidade, porque, né, e aí fui fazer vários cursos de sustentabilidade, que aí, para mim, as coisas se conectam mais. Sim. E sou mãe de 3 filhos, né, e preciso deixar esse mundo melhor, né, e não pode ser o amanhã, a gente tem que começar a construir hoje. Eu acho que é isso, eu sou uma pessoa que gosta de estar com pessoas, né, eu vejo a magia das pessoas em transformar ambientes, empresas, sociedades, e a gente tem que ter esse otimismo. Vejo que o ser humano ele precisa ser otimista nessa humanidade melhor, e nós, empresas, temos uma condição de proporcionar uma sociedade muito maior, sob o aspecto de compartilhamento, de até mesmo compaixão, né? Eu acho que a empresa ela tem essa condição de gerar um trabalho digno, né? Gerar mais condição de trabalho, gerar mais riqueza à sociedade. Então, nós que somos a empresa, a pessoa jurídica não existe, né? Ela é formada por uma série de pessoas físicas. Um pouquinho disso. Maravilha. Parabéns pelo legado, né? Tanto empresarial, reflete aí em todas essas famílias, na sua família. Parabéns. Perfeito, Letícia. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A conversa foi ótima, sem dúvida. Trouxemos diversos conteúdos aí para os nossos ouvintes pensarem. Obrigado, Rafa, pela participação de sempre. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo e até o próximo episódio. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal, Vale e Cezan. Categoria Master, Apex, Banestes, Med Senior e Cicobi. Categoria Pleno, Baker Tilly e SH, Machado, Mazei e Pinho Advogados. Time Now e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da FUCAP Business School.